Fala, minha gente! Como prometido, estamos aqui no primeiro podcast do Vozes da Lousa. É um prazer receber você aí. Já vá divulgando, compartilhando, curtindo e colocando seu comentário aí. Até para o próximo podcast, tá? Vai deixando sua dúvida aí. E como prometido durante a semana, a gente está aqui com a bancada de peso, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? E aí você já vai mandando esse link aí, vai compartilhando para o pessoal. Quanto mais pessoas, melhor aqui para acompanhar essa pequena 1 hora que a gente vai ter aqui, onde você vai rir, aprender, se divertir e sair aqui com conhecimento adquirido. Então, nesse podcast de hoje aqui, dos 4 da bancada, a gente tem 2 aqui, né? Obviamente contando comigo, né? Não sou invisível, você está vendo. Então, quero apresentar a vocês aí o professor Luciano, que está aqui, tá certo? E o nosso querido Diogo, o professor Diogo, que também está aqui. Qualquer recado que os dois queiram mandar, passa para a câmera ali, tá certo? Então, vai ser a voz de vocês agora aí, né? Aqui eu só sou apresentador, a bancada é dos 3, tá? A gente só não tá com a nossa querida Carla. Um beijo para você, Carlinha. Tchau, Carlinha. Que no próximo aí estará com a gente, né? Ela não pôde estar agora conosco. Carla, que é enfermeira, especialista em atenção primária à saúde, e vai estar compondo essa bancada também, falando da parte de educação, voltada à saúde e à humanização do processo. Então, no próximo podcast ela vai estar conosco, vai ser muito bom aqui. Então, sejam bem-vindos, somos bem-vindos aqui, né? Muito obrigado. Primeiro podcast. Isso é uma satisfação estar com vocês aqui, compondo essa banca com grandes professores, o Abraão e o Diogo aqui, nosso amigo. E é uma estima gigantesca estar aqui com vocês e sentado. Eu sei que a responsabilidade aqui vai ser grande, mas vamos falar aí de forma descontraída e leve sobre educação, sobre carreira. Muito obrigado. E vamos lá. Fique nervoso, não pode correr mais não. Agora ou vai ou vai. É verdade. E aí, meu nobre Diogo, manda boa, como a gente fala no telefone? Bom, primeiro dizer que é uma grata satisfação poder estar aqui, um momento que a gente estava realmente ansioso, um momento aguardado, projeto que surgiu e eu tenho certeza que todo mundo vai crescer com isso. Nosso objetivo aqui maior é justamente levar a educação para as casas, para os nossos alunos, para os nossos amigos, e que a gente possa verdadeiramente transformar vidas, ajudar nesse propósito, nessa missão que a gente está realmente muito engajado com isso. É verdade. E assim, vou deixar logo uma palavrinha aqui, porque a palavra tem poder, né? Então você que está vendo aí, pode anotar, esse podcast vai ser o referência em educação no Brasil, tá? Vou deixar aqui registrado no primeiro podcast do Vozes da Lousa, vai ser referência. No episódio de hoje, como a gente divulgou durante a semana, a gente vai estar falando entre o GIS e o digital, né? Essa nova maneira de ensinar e aprender. Então, aqui a gente tem, como foi apresentado, né, professor Luciano, da área de gestão, especialista de gestão, professor Diogo, de logística, minha área também é administração, mas aqui eu vou ficar mais na parte de educação em si. Foi assim que o projeto nasceu nesse sentido. Então, dentro desse tema de hoje aí, entre o GIS e o digital, a gente tem algumas coisas para tratar de importante, né, nesse tema aí. E a gente começa logo lançando essa pergunta básica aí, né, que a gente pode falar, é essa transformação do ensino tradicional para o digital. Então, assim, obviamente que a gente não está falando de vocês, alunos, que ficam na hora da aula na potroca do celular, né? A gente não está falando disso aí. A gente está falando dessa nova forma de ensinar e de aprender, que muda até para a gente que é professor, sim, né? Com as ferramentas digitais que a gente passa a usar. Então, na visão de vocês aí, enquanto professores e autoridades no assunto, esse contraste aí entre o tradicional e o digital, a gente ainda consegue enxergar alguma, eu não vou falar resistência, mas seria dificuldade dessa adaptação. O que vocês acham aí? Então, eu vou começar falando trazendo um comparativo bastante interessante. Se a gente volta aqui 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente, para sair de, por exemplo, de Recife para João Pessoa, a gente tinha que olhar o mapa e traçar a rota para chegar lá em João Pessoa ou qualquer outra cidade. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente pega o telefone, o GPS, coloca e vai em tempo real, a gente consegue chegar naquela cidade sem precisar ter essas informações. O que eu quero dizer com isso? Há 20 anos atrás a gente não tinha tanta
utilidade digital dentro da sala de aula. Era um professor, o quadro de giz, e ali o professor ele ia passar todo o conteúdo, todas as informações. Poeira da peste, hein? Era dessa forma. E aí vem o advento da internet, computadores cada vez mais robustos, e agora o telefone, todo aluno tem a informação no telefone. Então, eu falo que aprender, se eu quero aprender, eu tenho aqui todas as informações. A preocupação é como eu estou utilizando essa informação que eu tenho aqui agora. E migrar isso junto com a parte teórica que a gente tem na sala de aula, com os livros que a gente estuda, que a gente lê, e o digital, na minha visão, é o que vai fazer com que a educação ela alcance patamares maiores. Então, o professor que ele não utiliza hoje, o que ele tem de informação, de tecnologia, e traz para dentro da sala de aula, ele está fadado a ser engolido por essa geração aí que hoje é o tempo todo na sala de aula com o telefone na mão, buscando informação. Agora, a IA cada vez mais fazendo parte desse projeto, da educação, né? Então, é isso. O professor Diogo vai falar, mas a gente sabe que a pandemia influenciou muito nisso, né, cara? A gente sabe que, antigamente, a gente tinha uma sala de aula centralizada por um professor, onde só ele tinha as informações, onde aquilo ali era um pouco amarrado aquele processo. Hoje, a gente está na sala de aula e os alunos têm a facilidade de estar aprendendo em tempo real, de buscar as informações. O EAD está ajudando com isso também, onde o aluno ele vai ali buscar e vai ter... Hoje, a gente já vê na própria rede de ensino, onde eles colocam aulas online, onde o aluno vai conseguir criar o seu horário, vai poder se adaptar com tudo isso. E a gente sabe que a pandemia foi um fator primordial com isso. Uma coisa que levaria anos para acontecer, a gente pode dizer que a pandemia acionou um modo turbo. Verdade. Aqui no Brasil, coisa que em países mais desenvolvidos já acontecia. Se você pegar o exemplo, por exemplo, de empresas como Google, Disney Pixar, entre outras, já existia o trabalho remoto, sim, já existia a educação remota. E assim, com a pandemia, isso ganhou uma força que foi muito benéfica para nós, mas a gente tem que entender uma coisa. A tecnologia, ela é um tempero, mas não pode ser o prato principal. Verdade. Onde a gente precisa cada vez mais nos atualizar, conforme o professor Luciano falou, realmente vai ajudar, as aulas vão ficar mais dinâmicas, vão ficar mais participativas, porém, a gente não pode só amarrar isso. O professor precisa cada vez mais se atualizar para poder compartilhar conhecimento e fazer com que as aulas sejam muito mais participativas. É verdade. Concordo. E assim, a pandemia ela foi esse divisor de águas, né? E na pandemia eu estava ensinando e a gente viu uma dificuldade grande, não só pelo momento, que a gente não sabia o que estava acontecendo, sim, mas de você sair de forma abrupta, brusca, né? de uma questão física para um ambiente digital, onde vamos dar aula usando videoconferência, né? E o principal desafio, como é que você vai ensinar cálculo por videoconferência? Porque alguns pegavam aquele... tem um nomezinho, rapaz, que eu esqueci agora, né? Tipo um tabletzinho que você escrevia e aparecia na tela para o aluno, né? Tem um nomezinho que agora... Se o pessoal souber aí, bota nos comentários aí. Então, mas ajudava muito. Sim. Mas nem todo mundo estava preparado para aquele momento ali. Por um lado, eu acho que foi assim, positivo, porque empurrou realmente, principalmente a gente, formadores da educação, a se despertar para isso. E, por outro lado, os alunos também entender essa didática, essa dinâmica aí. Foi um pouco complicado, a depender da disciplina. Eu estava com a disciplina de administração de materiais. Vocês sabem muito bem, sim, passar a curva ABC numa videochamada foi complicado. Mas, assim, forçou. Até aqueles que já tinham uma certa intimidade com o Excel, com a tecnologia, como no meu caso, ficou um pouco complicado. E, principalmente, a didática, né? Para passar para o aluno, sim, ali. Né? E aí a gente vai tocar no assunto também que é importante, e a gente conhece, né, alguns que fazem dessa forma. Eu não vou falar nada ainda. Deixa calado, não vamos falar nada ainda agora. Ô, Abraão. Oi. E se a gente observa a tecnologia, você foi muito feliz na sua colocação. Se você observar as notificações de celular
chamam mais do que o professor. Então, a gente precisa justamente saber lidar com isso. O grande desafio para os professores foi: os professores tiveram que, obrigatoriamente, se adaptar à era digital. Uma coisa que muitos estavam ali acomodados com a realidade, a tecnologia estava crescendo, o professor não estava acompanhando, e quando surgiu a pandemia, que ele precisou se adaptar, aí foi realmente um divisor de águas, onde foi necessário todo mundo estar na mesma página. É verdade. Aluno e professor. Agora, tem o lado positivo? Claro que tem. As aulas ficam muito mais dinâmicas, ficam muito mais participativas, porém, a gente tem que ter o cuidado de não deixar a tecnologia ser o protagonista da aula. O protagonista da aula deve ser os alunos, com a sua participação, com a sua contribuição, Exato, juntamente com os professores. É verdade. Ali. Tu chegou a usar o Kahoot, não foi? Com certeza. Horrores! E foi numa disciplina de estatística. Soltei. E aí o que acontece? Eu tenho uma experiência com a tecnologia um pouco interessante. Eu iniciei a faculdade em 2016 na modalidade presencial. Só que comigo aconteceu algo muito interessante. No período que eu adentrei na faculdade, em seguida eu fui promovido na empresa que eu trabalhava. E eu comecei a viajar muito e não consegui estar presente, conciliar o trabalho com o estudo. O que foi que eu imaginei? Vou trancar a faculdade e vou para o EAD. Naquele momento, eu não me adaptei ao EAD. Vem a pandemia, e se eu falar para vocês que a pandemia foi o momento em que eu mais estudei EAD. Quer fazer curso presencial agora? Ou EAD? E agora eu penso 2 vezes em voltar para a sala de aula como aluno, porque eu tenho a disponibilidade de horário, de fazer a minha carga horária ali de tempo de estudo, onde eu tenho lá em casa o meu birô, a sala para estudar, ventilador, ar-condicionado, tudo certinho. E eu estou tranquilo para estudar. Claro, sim, eu defendo o ensino presencial, o network dentro da sala de aula ele é fundamental, mas que a tecnologia ela veio para nos ajudar como professores e como aluno também, justamente nessas dificuldades que podem ocorrer durante as aulas. Perfeito. Então, é fantástico. Então, a gente aproveita e pergunta para a nossa audiência o que é que você prefere aí, o EAD ou presencial? Né? Muitos alunos nossos vão estar assistindo, né? Estão assistindo aí, então vocês preferem aí o EAD ou presencial? Comenta aí e a gente vai ver depois aí quem vai levar essa disputa hoje aí. Tu chegou a usar o Kahoot, eu lembro nessa época. Sim. Né? E aí ela entra na nossa pauta do seguinte, né? Como é que um professor ele pode usar essa tecnologia sem passar a ser o protagonista da aula, porque o protagonista da aula é os alunos, não é nem somos nós, professores. Sim. O professor que quer ser protagonista de sala de aula, ele estraga a sala de aula, certo? Estraga valendo. Então, a gente usa as metodologias ativas, a parte mais didática, a tecnologia é uma delas, Sim. mas sem comprometer o objetivo da aula, porque aí a gente conhece, né? Quando o professor não está preparado, ele faz o que em sala de aula? Ele enrola. Sim. Ele enrola. Né? E aí, por conta desses, alguns até sofrem. Por exemplo, você usou o Kahoot em estatística. Como é que foi essa didática lá? E o que a turma achou, no caso? Assim, eu fiz um teste com a turma, porque eu, até então nunca tinha utilizado o Kahoot para estatística. E os alunos começaram, professor, quando é que vai ter de novo aquela brincadeira lá no telefone? O que acontece? O aluno hoje, ele está o tempo todo no telefone, em qualquer lugar, todo mundo. Em casa, é no trabalho, e na escola não é diferente. Então, a minha ideia era, já que eles estão com o telefone na mão, vamos aproveitar essa oportunidade e eles utilizarem o telefone para aprender o assunto que a gente está ministrando. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o Kahoot. E aí, na hora, houve uma dificuldade da turma, não tinha visto ainda que existia essa plataforma. E aí, vamos fazer? Vamos. À medida que a gente começou, toda a turma começou a interagir. Bacana, e foi bacana. Demais. E eu fiquei assim, meio que surpreso, que depois os alunos começaram, professor, e aí? Quando é que tem de novo? E aí, professor, vamos lá, vamos fazer de novo? E eu entendi, não. Tem que usar as metodologias ativas. Alunos
aprendem de formas distintas. E o professor ele está ali como um facilitador e entender essas dificuldades e começar a trabalhar em cima delas para tornar o ensino, a educação, algo bom, algo que vai levar o aprendizado ao aluno. Cada um aprende de uma forma diferente. Outros lendo, outros... E essa geração nova agora, eles estão cada vez mais conectados. Eles estão cada vez mais... eu lembro que teve um aluno que ele estava com um fone de ouvido, escutando música e escrevendo no... E muitas vezes ele aprende assim. E tá tudo certo. Quando a gente aplica a prova que vai olhar o resultado do camarada, o camarada tá bem e tá tudo certo. Então, a nossa ideia não é mudar a forma de ensinar, mas criar relações para que o aprendizado ele aconteça de uma forma mais significativa para a vida do aluno. Eu acho que essas questões que o professor Luciano coloca, o grande segredo de tudo vai ser o equilíbrio. O equilíbrio entre a gente trazer a nossa didática, em a gente ser o facilitador, ser o elo, professor, conhecimento, aluno, mas também não perder a tecnologia que a gente sabendo utilizar ela de forma consciente vai agregar muito no crescimento de todos, não só dos alunos, sobretudo o nosso crescimento também. É verdade. Quando o aluno ele aprende, quando ele compartilha, quando ele interage, consequentemente, todo mundo está crescendo, porque a ideia é não ter uma sala engessada onde somente um fala. O interessante é que todos participem, que todos possam contribuir, que todos possam caminhar no mesmo ritmo, Sim. porque não adianta o professor estar falando, ter meia dúzia aprendendo e o restante estar perdido em sala de aula. O interessante é que todo mundo possa estar na mesma página, aprendendo, contribuindo, interagindo. Então, esse equilíbrio, tecnologia, conhecimento, vai ser o divisor de águas para que a aula possa fluir da melhor maneira possível. O professor tem que entender que não é só ele que fala. Ele tem que entender que não é só ele que vai estar ali sendo a estrela. O professor tem que se colocar no seu lugar e dar o espaço para que o aluno possa crescer e se desenvolver, porque eu tenho certeza que o objetivo de todos aqui é que os alunos eles possam crescer e ser até melhores do que nós. Que eles possam chegar em caminhos onde eles possam brilhar, onde eles possam aparecer, porque o grande objetivo é justamente esse: a gente motivar o crescimento dos nossos alunos. Agora, veja, vocês falaram aí em comum, né, a palavra facilitador. Né? Sim. É a palavra facilitador. Aí, aquela questão, como é que você vai ser um professor se você não quer facilitar a vida dos seus alunos? E assim, para vocês que acham que facilitar é dar a prova para vocês, essa semana mesmo, né, alguns vão assistir aí, né, estão assistindo. Aquela questão do... Eu passei o simulado. Sei. E disse, estudem pelo simulado. Né? Tu não era assim não, né, André? Enquanto aluno não, né? Né? Tá certo. Professor, as mesmas questões do simulado vai estar na prova, vocês estão de brincadeira com a cara da gente, pô. Não é assim também. Então, quando a gente fala, né? É igual o ensino médio na época, o professor passava 20 questões para tirar 10 para a prova. Não precisa ser assim. Então, facilitar é você usar de todos os artifícios que você tem para o aluno aprender. Sim. Então, assim, por exemplo, da mesma forma que chegam para a gente, os alunos, chega aluno que fala como você sabe, né? Professor, teve um professor que chamou o trabalho da gente de merda. Disse que o trabalho da gente foi uma merda. Tem como botar minha cara bem grande aqui na câmera, aqui, André? Né? Se puder dar um zoom bem grande aqui para agora para um recado importante, né? Se puder aí, eu agradeço, tá? Puxar minha imagem bem para dentro da câmera, tá certo? Porque eu vou falar com os professores que estiverem assistindo, porque um professor falar para um aluno e dizer que o trabalho do aluno é um merda é você. Tá? Aí sim, você é um bosta. Quando você fala que o trabalho de um aluno é merda. Então, a bosta que está na sala é você que está lá boiando, tá? Então, obrigado aí por puxar a imagem. Tá dado o recado. Como é que você acha que um aluno vai crescer ouvindo uma coisa dessa do professor? Sem dúvida. Assim, inclusive, na escola que a minha filha trabalha, que a minha filha estuda, aconteceu algo parecido. E eu perguntei à minha filha, foi com você, filha? Ela disse não. E a gente tem acesso à diretoria
livre para a diretoria, a gente conversou com o diretor, não fui com a minha menina, mas eu deixei alerta aquela informação. O professor ele rasgou o desenho, o professor de artes rasgou o desenho e disse, isso aqui está uma bosta. Então, revoltante. Assim, eu entendo que cada um, como eu falei no início, cada aluno ele tem a sua forma de aprender e a sua forma de demonstrar como ele aprendeu. E tá tudo bem, gente. Eu tenho uma forma de ensinar, só que eu, como professor, eu tenho que entender que a forma que eu aprendi não necessariamente vai ser a forma que o meu aluno ele vai aprender. E tá tudo bem. Ah, mas o aluno fez errado. Eu, como professor, tenho que aceitar? Lógico que não. Mas chamar de merda mas também não, chamar né? de merda, desmerecer o trabalho do aluno. E assim, e se você acha que você vai motivar o teu aluno dessa forma, eu acho que você não entende nada de educação e de ensinar. Eu queria entrar aqui nesse tópico e dizer o seguinte: nós, além de professores, nós somos também gestores de empresa. E o papel do professor, o papel do gestor é justamente entender onde o aluno, onde o profissional vai se adaptar melhor. A gente vai ter alunos que vão ser feras na parte de exatas. Vai ter alunos que vão ser feras na parte de humana. Então, assim, a gente precisa ter o equilíbrio e desenvolver os talentos. Os talentos em sala de aula. Todo mundo, a gente tem que entender, todo mundo tem virtudes, todo mundo tem limitações e todo mundo tem problemas. Justamente. E a gente precisa identificar isso. A gente precisa entender que o aluno pode ter uma dificuldade, mas ele só precisa de um pontapé inicial, ele só precisa de uma motivação para que ele possa colocar para fora aquilo que ele tem de melhor. Exato. E isso é papel do professor. Exato. Identificar as limitações, identificar os problemas. Eu acho que o grande problema de tudo, de muitos professores, é tentar passar uma régua e achar que todo mundo vai ter o mesmo nível de conhecimento que ele teve. Ou quer nivelar todo mundo pela mesma técnica. Pela né? mesma técnica. Então, assim, está errado. Você precisa colocar o assunto, você precisa ajudar, você precisa motivar, você precisa fazer com que o aluno possa ali desenvolver. E a gente já teve exemplos muito, muito claros em relação a isso. Positivo. Você sabe muito bem disso, você também sabe. Administração financeira, matemática financeira, alunos que começaram sem saber de nada e terminaram com êxito porque a gente conseguiu fazer com que ele gostasse daquela disciplina. Então, assim, cabe muito também ao professor fazer com que o aluno desperte aquele interesse, criar métodos didáticos que ele vá ali interagir, criar metodologias, aproveitar dessa tecnologia que está aí, que a gente está tratando aqui hoje, para que a gente possa despertar o aluno em gostar, em fazer com que aquilo que ele acha que tem dificuldade, ele pode crescer. E uma coisa é certa, todo mundo tem capacidade de chegar em algum lugar. Correto. E usar essa metodologia e despertar isso que o professor Diogo falou, não é perder a autoridade da turma, a autoridade da sala. O Abraão sempre fala que a autoridade do professor na sala de aula é do professor. E fazer isso, quando eu falo que a gente é um facilitador, não é que a gente não vai ter a liderança da turma. Pelo contrário. Exato. É exercer a liderança não impositiva, mas colaborativa. Perfeito. Entende? É entendendo as dificuldades, mantendo o equilíbrio entre o digital e O tradicional. o tradicional, mas mantendo a liderança, conquistando o respeito dos alunos. Entende? Então, muitas vezes, tem que ser dessa forma. Coloca uma régua, é todo mundo ali fraco de conhecimento. Não, jovem. Não é assim. Cada um tem sua limitação. E, às vezes, eu me contenho, quando eu estou junto na roda assim, em falar essas situações, porque eu fico, rapaz, não é desse jeito que vai mudar a educação. Não é desse jeito que vai fazer com que os alunos aprendam e queiram estudar. Eu sempre falo que hoje tem muito mais coisas fora que acabam levando e tirando a distração do aluno do que, de fato, o ensino e a educação. A gente ainda encontra muitos professores focados só no tradicional. É a famosa salivação, né? Ali que você... Sim, fala. E dane-se se você não estiver gostando. O cara não faz uma pergunta
Não provoca, Não provoca a turma uma interação. interação da turma. Pelo contrário, achar ruim se a turma perguntar. Eu queria entender se acho que eles vivem em Nárnia essa questão, né? Sim. Porque, não sei se vocês, mas a gente não aguenta só estar falando. Não, Pô. não dá. São 4 horas. Cara, não dá para falar o tempo todo. O pessoal tem que interagir. E outra coisa, o professor, desculpe a minha expressão, mas o professor ele não é o dono da razão, ele não vai saber tudo. Então tem que ouvir, trazer os questionamentos dos alunos para dentro da sala de aula. Professor, eu lembro que a aluna perguntou, professor, e aí, como é que você coloca isso em prática? No seu dia a dia, No né? meu dia a dia. E se a gente não tem a vivência, como é que você vai mostrar para o aluno agora? E muitas vezes, Luciano, a vivência é o seguinte, às vezes, até a nível de empresa, muitas vezes a empresa ela não segue a literatura atualizada. Não. Então, ela acaba fazendo um processo que aprendeu assim, executa assim, já tem literatura nova, mas ela continua no atrasado. E aí o aluno ele está mais atualizado do que o professor muitas vezes, e às vezes não é nem para peitar o professor, é para colaborar. Sim. Ó, professor, isso aí já mudou. E aí, quando você fala de liderança, né, o camarada chega, estufa o peito e fala: o profissional sou eu, da área sou eu, quer saber mais do que eu, quem manda sou eu. Se você, pelo menos quem é líder, não precisa ficar repetindo o que é o tempo todo. Não. E vou falar uma coisa para você, tá? No livro 360 Graus, John Maxwell. de John Maxwell, ele diz o seguinte: o líder que precisa o tempo todo mostrar que é líder, ele não é líder de nada. Então, assim, eu falo que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vai ser assim, Gabriela. E não é assim, gente. Exato. Ou é aquela coisa, eu sempre fiz desse jeito. E sem contar o seguinte, a era digital, ele vai trazer essa provocação para o professor, porque quando o aluno ele está estudando algum tema, ele vai buscar aquilo ali na internet, ele vai buscar aquelas informações, ele vai tentar se aprofundar naquela situação e aquilo ele vai trazer para a sala de aula. E quando ele traz isso para a sala de aula, deixa o conhecimento de todo mundo muito mais rico. Sim. Então, eu particularmente, eu fico muito feliz quando o aluno ele traz dúvidas, quando ele interage, quando ele provoca, quando ele cria um debate. Uma conversa como essa aqui, eu tenho certeza que a gente aprende muito com isso. Com certeza. Então, assim, quando o aluno ele vai buscar isso, então o professor ele tem que entender que isso, nos dias de hoje, vai ser uma coisa muito comum. O conhecimento, a globalização está aí em tempo real. Você passa uma coisa agora, você está falando, o aluno já está pesquisando, vai surgir uma situação, ele vai ter dúvida, ele vai trazer para a sala de aula e a gente precisa estar preparado para responder aquela situação. Sim. A gente precisa também utilizar a tecnologia de forma benéfica para nós. Com certeza. Para que a gente possa compartilhar aquele conhecimento. Como o Luciano falou, a gente tem a vivência, a gente tem a experiência, mas nós não somos os donos da verdade. Como ele colocou, nós somos os facilitadores, nós somos os mediadores, nós estamos ali passando, naquele momento, um pouco do conhecimento que a gente sabe, mas tem uma coisa que eu falo em sala de aula sempre. Sempre alguém sabe algo mais do que a gente. Exato. Com certeza. Tem coisas que Abraão sabe muito mais que eu, tem coisas que você sabe muito mais do que eu, tem coisa que eu sei muito mais que os dois. E isso é o nosso objetivo, compartilhar um pouco do que cada um sabe e deixar o ambiente de sala de aula muito mais rico. Então, a provocação, as perguntas, a interação. E é justamente para isso que a tecnologia chegou, para deixar as coisas ricas, o equilíbrio. A gente precisa entender o equilíbrio. Horrores! Você que está aí assistindo aí, comenta aí o que você acha em relação àquilo que você tem assistido e ouvido até agora. Mas deixa eu chamar aqui o nosso patrocinador aqui, né? Vamos fazer o merchan, né? Porque se não tiver merchan, não tem muita coisa, né? Sim. Vamos... A Micro House, quero convocar você aí, que é de Escada, tá certo? Você que mora em Escada aí, nosso conterrâneo Luciano é de Escada, tá certo? Então, tá ali, ó, você pode verificar, tá? Micro House. Coloca aí só o Instagram dele aí, André, porque eu vou me guiar por lá na questão do endereço e aí convidar você também para seguir a página da Micro House, tá? Rua João Manuel Pontual, número 67, Escada.
Você aí que quer se capacitar, se qualificar nessa era digital que a gente está falando aqui, né? Então, com informática, que é fundamental, administração e logística, você que é da área de saúde, flebotomia, que é fundamental, cuidador de idosos, que é um curso que está muito em alta, a parte que eu estou vendo ali, web design, que eu conheço um pouquinho, né? A parte de desenvolvimento de jogos. Então, a Micro House está aberta para você aí, você que é de escada, procure lá. Né? Tem algum nome específico lá para procurar? Procure Sheila, é a nossa diretora, gestora lá. Pronto. Procure lá a Sheila, que ela vai te atender, certo? E você vai poder se qualificar e, obviamente, né, estar preparado aí para o mercado de trabalho, porque essa qualificação é fundamental. É o recheio do seu currículo. É verdade. Tá? É o recheio do seu currículo. Então, vai aí para informática, administração, logística, farmácia também, flebotomia, você que é de saúde, cuidador de idosos, né, desenvolvimento de jogos, lá na Micro House em Escada. A gente está aguardando você lá, tá? Então, segue a página da Micro House agora aí, procure aí no Instagram, tá certo? E senta o dedo aí seguindo, tá? Tamo junto. Vamos seguindo aqui com o nosso podcast Vozes da Lousa. E a gente vai mudar esse bloco agora e a gente tem a questão do protagonismo do aluno. Isso aí eu acho interessante, né? É fundamental nessa questão das metodologias ativas, né? Essa questão de você deixar que o aluno apareça. É o aluno que tem que aparecer. E nesse sentido que o aluno tem que aparecer, Diogo falou um negócio importante. Gestores de empresa. Eu acredito que ele quis falar gestores de empresa também, mas gestores de pessoa. Né? Gestores de pessoa. E eu posso contar de uma experiência que tive em sala de aula, isso tem há mais ou menos o que aí? Tem uns 9, quase 10 anos. 10 anos. É um bom tempo, praticamente. Eu estava numa turma de logística, era a época do Pronatec. Né? Tinha o ProUni, que acho que ainda tem, né? Sim, sim. E o Pronatec. Então, era uma turma grande do Pronatec. E era uma sexta-feira. E são 2 exemplos rápidos que eu vou contar e passar para vocês a bola. E aí, na sexta-feira, eu dei aula, passei um exercício, tudo. E a turma muito empolgada, tal. E uma aluna ficou por último para me entregar o exercício. E ela e o namorado estavam juntos. E ela empolgada, professor, vou para o Recife Antigo, a escola que eu ministrava era aqui, no Recife. Vou para o Recife Antigo agora, vou me divertir, aquela coisa toda, bom final de semana, até segunda-feira. Peguei o trabalho dela. Né? Na época a gente não tinha ainda, né, 5G, né, essa tecnologia toda. Quando eu cheguei em casa, que eu conectei, já tinha o WhatsApp, mas quando eu conectei o Wi-Fi... Ah, professor, você não tinha dados móveis na rua? Não tinha, não. Não tinha, não. Então, que eu conectei em casa, eu tomei um choque. Ela tinha sido assassinada. Cara... Assalto. E assim, ela não reagiu. É o vagabundo mesmo que ceifou a vida da menina. A sala tinha praticamente 60 pessoas. Na segunda-feira, você entrar numa sala e ver 60 pessoas em pranto, como é que você vai dar aula? Primeiro que não tem clima para dar aula. Verdade. Mas como era do Pronatec, você tinha que seguir um cronograma. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo aqui, você que está assistindo, é a sensibilidade do professor. De ter a visão da sala e perceber quando um não está bem. Porque esse é o papel do gestor de pessoas. E quando a gente fala o protagonismo do aluno, não é só na questão dele se sair bem na disciplina ou aprender bem, como a gente fala. Sim. Mas trazer ele como evidência no seguinte sentido. Eu, enquanto professor, eu me preocupo com você. Eu não estou preocupado só que você tem que aprender, eu estou preocupado com o seu bem-estar. Sim. E o outro exemplo é que eu sempre no final de cada... Hoje não tanto, mas antigamente sempre passava um vídeo motivacional. Ainda passo. Vocês chegaram a ver também nas mesas redondas da gente, né? Sim, sim. Não adianta copiar o vídeo não, hein? Não adianta não. Aí eu passei um vídeo numa turma de logística também. E tinha um cara sentado no fundo da sala. E ele foi o último a sair. Quando ele saiu, ele fez assim: professor, eu queria falar com o senhor. Esse seu vídeo aí vai impedir de eu fazer uma besteira agora quando eu chegar em casa. Eu ia chutar o pau da barraca, ia quebrar tudo. Vai saber o que ele ia fazer ali. Se ia bater em alguém, matar alguém, alguma coisa. Então, a mensagem daquele vídeo fez ele mudar de ideia. Para você ver o poder que um professor tem dentro de uma sala de aula. Sim. E isso também é fazer o protagonismo do aluno. Então, a gente tem a visão da sala, a gente percebe se o aluno está bem, se não está. E muitas vezes, estou um pouco me lixando, não quero nem saber, vou dar minha aula e pronto. Lamento dizer, você não é vocacionado se você pensa dessa forma. Então, tenho certeza que vocês também passam por essa experiência. Sim. Então, onde é que a gente quer chegar? A importância dessa sensibilidade.
na sua experiência de sala, na sua também, quantas vezes você chegou na sala e viu um aluno lá calado, né? Quieto, às vezes saindo da sala chorando? A gente tem um exemplo no congresso que a gente participou, né? Eu vou citar o nome dela porque eu quero mandar um abraço para ela, Elisângela, né? Nossa querida aluna Elisângela, que foi da ADM 45. Né? O quanto ela estava nervosa, e uma conversa com o grande mestre Diogo aqui, ela fez aquela apresentação Excelente. maravilhosa. Verdade. O poder que um professor tem. Né? E aí, o que vocês acham nesse sentido aí? Eu acho A gente tem aí 10 minutos do bloco aí, 5 para cada. Eu acho o seguinte, Abraão. Uma coisa que é importantíssima, o professor ele tem que ser camaleão. Ele tem que entender que cada sala vai ser uma história diferente. Não adianta eu achar que uma metodologia que eu aplico numa turma, eu vou poder aplicar em outra turma, porque são pessoas diferentes, são convivências diferentes, culturas diferentes. Então, o professor ele precisa ter a sensibilidade, precisa se adaptar em qualquer ambiente que ele vai chegar. É verdade. E quando você consegue fazer a leitura, você consegue ali se adaptar àquela situação, você consegue ver qual é o bloco que está passando por dificuldades, você consegue interagir muito melhor. Você consegue dinamizar melhor a sua aula. Então, isso que você está falando é importantíssimo. Quantas e quantas vezes em sala de aula a gente observa que as pessoas, alunos, não estão bem. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai ignorar aquela situação? A gente vai simplesmente dar uma aula esquecendo que ali existe um ser humano que está precisando de um apoio? Muitas vezes, uma palavra tão simples pode revolucionar, pode ser um divisor de águas que você pode estar levando ali e aquela pessoa, de repente, se anima, interage e você vai ter resultados muito melhores. Naquele momento, daquele congresso, com a nossa querida aluna Elisângela, um abraço para você também, viu? A gente observa que o mais fácil seria a gente ter esquecido ela. Ou trocado, né? Não quer, vamos colocar outro. Ela já tinha, inclusive, dado nome a uma outra pessoa. Mas a gente bateu o pé. Vai ser você. A gente conta com você. Você é capaz de fazer aquilo. Você vai fazer e você vai fazer muito bem. E foi o que aconteceu naquele congresso, quando ela estava designada a fazer apenas uma leitura e ela acabou dando um testemunho e foi uma coisa linda, perfeita, maravilhosa, belíssima, que nos encheu ali de emoção. E isso reflete na gente também. Com certeza. O decorrer daquele congresso fez a gente ficar muito feliz porque a gente entendeu que nós somos ali uma referência para eles. Nós somos líderes. Nós não somos líderes autoritários, onde a gente acha só vai falar as coisas vão acontecer. Pelo contrário, o nosso objetivo é fazer com que todo mundo cresça. E eu tenho certeza que ela vai levar aquela experiência pelo resto da vida dela. E eu tenho certeza também que muitos e muitos medos que ela tinha, a partir dali, ela venceu. E porque ela não pode chegar muito mais longe, está numa posição aí de liderança, de repente até pensar em ser uma professora também e no futuro muito próximo está compondo aqui uma bancada conosco aqui, contando da experiência que ela teve em sala de aula, falando um pouco daquele congresso, falando daquela experiência. E esse é o objetivo da gente. É verdade. É fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que o aluno, volta a falar, fazer com que o aluno brilhe. A estrela que tem que brilhar em sala de aula é a do aluno. É verdade. É isso aí, Luciano. E aí, o que você acha? Concordo plenamente com o que o Diogo falou. O professor que ele chega na sala de aula, ele põe o assunto e sai sem entender ou sem perceber como a turma está, ele está ali só por estar. É entender o potencial de cada aluno, onde cada um pode chegar, ou onde cada um pode, até onde cada um pode entregar. Isso sim é verdadeira liderança. Eu estava numa turma e a turma um pouco complexa em relação à postura na sala de aula e tal. E foi interessante que eu observei a representante da turma. E
ela, por ser representante, também estava no mesmo caminho de conversar, de estar disperso na aula. E aí eu percebi, opa, alguma coisa aqui não tá certo. Fiz a chamada, finalizou, todo mundo foi embora. Quando eu chamei o nome dela, eu queria ter uma palavrinha contigo no final. Ela, tá certo, professor. Aí no final eu cheguei, ei, jovem, cara, tudo bom? O que é que está acontecendo com você? Me deram boas referências suas. Você tem uma desenvoltura na sala de aula muito bacana. Mas eu comecei a observar que ela... Não, professor, realmente, estou passando por alguma dificuldade, mas não se preocupem. Eu preciso de você na sala de aula. Você também é a líder da sala de aula. Você é representante da sua turma. Você precisa ter uma postura melhor e tal. E a gente começou a conversar. Hoje, nos corredores da escola, toda vez que ela me encontra, professor, tudo bom? Como é que o senhor está? Eu pergunto como é que ela está. E ela chegou, teve um dia que ela chegou, professor, muito obrigado por me entender e por compreender a situação. Então, isso é fantástico. Então, se fosse só mais um lá, vou aplicar o conteúdo e tá tudo e vai embora. Quando o aluno percebe que a gente se importa com ele, é outra coisa, né? E é isso que é o X da questão. Os alunos, as pessoas, nós, só queremos ser ouvidos. Entende? E, mais ainda, a gente gosta de quem se importa com a gente. Exato. Entende? Então, quando alguém se importa com a gente, opa, aquela pessoa, ela vê potencial em mim. Então, muitas vezes, o que a aluna Elisângela, não é isso? Elisângela. Ela entendeu. Ela estava apreensiva com aquela apresentação. Talvez nunca tivesse falado para tantas pessoas. E aí, alguém chegou, abraçou, você tem potencial. Isso é fantástico. E isso dá muito resultado, gente. Ô, Brão, eu quero só dar um recado aqui para... Rapidinho, que depois a gente tem o nosso outro patrocinador aqui. Um minutinho. Vai lá. Tecnologia educa, mas empatia transforma. Esse é o recado que eu deixo para professores e alunos. A empatia é o fator primordial para a transformação em sala de aula. E até a nossa próxima bancada, né, para falar desse assunto de empatia. Mas vamos falar do nosso segundo patrocinador aqui, né, a Fênix Consultoria. Você está vendo aí na tela aí, tá? Fênix Consultoria Empresarial. Você que tem o seu negócio, quer fazer esse negócio crescer, prosperar, está com dificuldade aí em planejamento, na área de vendas, na área de recursos humanos, entre em contato aí com a Fênix Consultoria. Procure aí o Instagram, @Fênix Consultoria. Procure lá, tá? Entre em contato com a equipe da Fênix. Tenha certeza que você vai ter todo o suporte aí e todo o apoio para fazer com que o seu negócio cresça e prospere. Ontem mesmo, até uma aluna me entregou um folheto de uma loja de maquiagem que ela vai abrir. Então, você que é microempresário, MEI, sim, né? sim. Microempreendedor, empresa de pequeno porte, você que é um grande empresário e quer uma consultoria especializada e de qualidade, entre em contato com a Fênix aí e a equipe vai te ajudar. A Fênix está junto com a gente aqui. Verdade. Certo? Vamos lá, meu povo. Essa questão do protagonismo do aluno, a gente vai para a parte de inovações, né? Chegando já na parte final aqui do nosso podcast aí. Estou controlando aqui os blocos aqui. Horrores! Mas esse jargão vai pegar isso aí. Depois vai dar um rolo da molesta, tá certo? E você comente aí o que você tem achado aí, a sua dúvida, a sua sugestão, tá? A gente, enquanto professor de sala de aula, a gente vivencia muita coisa, né? Por exemplo, a gente precisa, quando você falou de empatia agora há pouco, a gente também precisa entender que o processo da educação não é engessado, né? Então, assim, uma aula que você só fala, você não dinamiza, você não ri, né? Ah, professor, agora é palhaço. Não é palhaço, de forma alguma. E tem coisas que acontecem que são involuntárias, e se o camarada pegar o gancho, ele transforma a aula na fantasia. Por exemplo, o meu nome é uma coisa terrível em sala de aula, porque eu sofro bullying toda hora. Quando a turma vê o nome no slide, né, Abraão Isaac, automaticamente Jacó. É assim, André, é desse jeito. Ontem mesmo, né, ADM 61, contabilidade de custo, a menina fez assim: rapaz, olha o nome do cara, velho.
Abraão, Isaac, é outro que gritou lá atrás. Jacó. Aí, se o cara é chato, né, vai entrar como? Não estou vendo graça, né, quero respeito. Meu irmão, é uma coisa simples que você pode pegar, né, para deixar mais leve. Deixar mais leve. É o professor Severo Snape, né? De Harry Potter, que ele entra na sala, livro tal, página tal, aí começa agora a fechar as janelas, porque é tudo preto, tudo escuro. E todo mundo teme aquele professor. Gente... A turma fala Abraão, Isaac e Jacó e começa de Gênesis a Apocalipse, meu filho. nessa onda aí. Então, assim, isso também faz parte, né? Esse quebrar de gelo. Porque quando a gente começa a falar muito, a gente percebe que o pessoal está cansando ou não está. Então, onde é que eu quero chegar? Você não precisa falar o tempo todo que você é líder, mas a sua própria condição de saber lidar com o aluno, você impõe um respeito que ele mesmo vai perceber. Você não vai precisar dizer para ele, me respeite. Ele vai ter o limite da brincadeira, sim, né? Sim, e da galhofada dentro dos padrões. Sim. Obviamente, se tiver algo engraçadinho que exceder o limite, você vai lá e corta. Mas isso é motivo de você deixar a aula pesar a aula? De maneira nenhuma. Como a gente conversa, né? Deixar a aula pesada por conta disso? Pelo amor de Deus, menino. Pelo amor de Deus. Por exemplo, aqui... Eu vou revelar agora. O Barba. Eu disse, quem, minha gente? Quem? O Barba. Era o Barba ou... Chamava de olho de gato. Era olho de gato, né? Por conta da lente dele. É isso. Quem é o Barba? Quem é o Barba? Não, é o professor Diogo, pô. O barbudinho. Rapaz, se chegar nele não vai dar certo isso, não. Abraão, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. A gente tá falando de liderança aqui, em sala de aula, aplicando isso para as nossas vidas seculares, empresas, etc. Uma pergunta. Qual é a principal característica de um líder? Uma palavra só. Desenvolver outros líderes. Sem dúvida. É desenvolver. E se eu dissesse que eu discordo desse conceito e falar que a principal característica de um líder é ter liderados? É ter alguém que vá seguir aquilo que ele faz. Porque, assim, quando a gente está em sala de aula e a gente vai implantar a nossa metodologia, eu tenho certeza que vocês, hoje, tem pessoas que os acompanham, que concordam, que quer que você volte para a sala, porque eles querem seguir aquela sua metodologia. Então, assim, a principal característica de um líder é desenvolver liderados, uma boa desenvoltura, mas, sobretudo, ter alguém que o siga e que isso vire aquele efeito bola de neve. Sim. Que a gente possa cada vez mais desenvolver líderes, desenvolver seguidores, mas com esse propósito que eu quero não ser redundante, mas sendo de transformar vidas. Verdade. De que adianta a gente estudar tanto, a gente se preparar tanto, se capacitar tanto, mas ser detentor de conhecimento. O que é que a gente está ganhando com isso? Não passar, né? O grande foco é justamente a gente compartilhar. Como é satisfatório você estar numa situação e saber que você contribuiu com o crescimento de alguém, saber que você pôde ali ajudar alguém a conquistar um objetivo. Como é gratificante, né, Abraão? A gente recentemente foi homenageado em uma turma, fruto de um trabalho árduo que a gente teve. Mas horrores! Como é satisfatório e assim, a gente fica horrores de felizes. E olha que assim, foi penoso, né? Foi penoso, né? Porque assim, o fato de você... Hoje mais não, né? Hoje o pessoal tá pirangueiro, André, a turma tá pirangueira hoje. Porque antigamente o pessoal fazia placa. Botava o nomezinho lá. Botava o nome... Aquelas placas de formatura pequenininhas. Sei. Ô, gente, vamos deixar de ser pirangueiro, né? E assim, era o troféu dos professores, né? Tinha a placa grande que ficava na instituição e aí cada professor homenageado recebia uma plaquinha. Sim. Né? Eu tenho algumas daquelas. Hoje em dia o pessoal tá fazendo mais não, velho. A turma tá pirangueira demais, meu irmão. Nem o nome da plaquinha vai. Nem o nome da plaquinha. Sabe o que dão? Uma garrafa d'água. Professores homenageados. Aí Abraão, Luciano e Diogo. Aí, não estou reclamando não, viu? Aí bota uma garrafa d'água lá. Mas antigamente as turmas tinham essa pegada de fazer realmente placa. Sim. E até placas grandes. E ali colocava o seu nome e tudo. Isso vale mais do que o salário que a gente recebe. Lógico. O reconhecimento... Vale sem muito dúvida, mais, né? Sem dúvida. E tu quer ver a gente ficar feliz?
quando a gente está no shopping, na praia, já passou por uma turma já faz muito tempo, e o aluno, professor, tudo bom? E aí você vai lá na memória, de onde? De onde? Professor, sou eu, fulano de tal. E aí o camarada está bem, está trabalhando, está desenvolvendo o trabalho, está crescendo. Porque é isso que é o nosso papel, igual o senhor falou, é transformar vidas. A pergunta que você nunca faça para um professor: o senhor lembra de mim? Pelo amor de Deus. Não lembra, tá, gente? Não faça a pergunta, não, de jeito maneira. O senhor lembra de mim, professor? Você fica assim com aquela coisa de falar assim, com vergonha de falar, não lembro, não. Só tem uma coisa ruim nisso que você está falando. O professor, ele é conhecido em qualquer lugar, meu amigo. Olha, recentemente eu tive ali no Mirante, tinha uma aluna minha. Fui no Recanto da Palha e Pontos Cavalos, aluna minha. Ontem eu estava numa pizzaria em Piedade e tinha uma aluna minha lá. Meu amigo, no banheiro. Eu no mictório. Professor, deixa eu terminar aqui, meu filho. Calma, deixa eu terminar aqui e daqui a pouco eu falo com você. Professor, minha mão. Não. Lá ele, 1000 vezes, viu? Lá ele, espera, deixa eu terminar aqui. Eu falo com você. Nem aqui eu tô tendo sossego. Dentro do banheiro, pô. Né? Aí é o bullying, né? Professor Abraão Isaac Jacó, meu irmão, todo mundo olhando dentro do banheiro, velho. Eu disse, daqui a pouco eu termino e falo com você. Deixa eu terminar aqui, me ajude, por favor. Mas isso é vantajoso. Sim. O pior, pô, eu abri no portão de casa. Professor, o senhor mora aqui? Não. Não. Vim visitar meus parentes aqui. O senhor não mora? Moro não. É aluno tudo quanto é canto, mas isso é positivo pra gente. Verdade. Isso aí é muito bom pra gente. Complemento, meu querido. Então, além disso, né, de o aluno reconhecer a gente, eu tive a oportunidade de também outros alunos de outras turmas que eu ainda não passei por lá e que acredito que não vou passar por lá, me reconhecer. Eu estava no supermercado e uma aluna, eu não sabia que era aluna, ela chegou, professor, tudo bom? O senhor dá aula em tal instituição? Eu disse, sim. E ela disse, o senhor vai dar aula a gente e tal? Aí eu perguntei qual a turma, qual era o curso. Eu disse, querida, provavelmente não, porque a minha área é outra. Mas aí ela ficou triste, assim. Eu percebi no semblante dela, ela disse, não, mas entenda, eu sou de outra área e tudo mais. Mas eu queria o senhor, porque eu já soube da sua metodologia, os alunos já comentaram sobre o senhor e tal. Aí eu disse, infelizmente, não. Mas depois eu fiquei pensando, né? De outra turma, veio me questionar e tal. Isso é fantástico. Exato. Vamos falar aí da nossa A12 Cursos de Treinamento, nosso outro patrocinador aí, tá? Você aí, siga lá a A12 Cursos de Treinamentos, capacitação, treinamento, desenvolvimento para professores também e alunos, e muito em breve aí a plataforma EAD de cursos que já está em processo de finalização. Você vai ter aula comigo, com o nosso querido Diogo, com o nosso Luciano. Então, cursos que vão transformar você aí e vão dar um upgrade aí no seu currículo. Cursos voltados para capacitação profissional, certo? Então, segue lá, me siga também, @professor Abraão Isaac, seu Instagram. @lucianofilho.adm. @diogo.fernando902. E aí não é porque a gente tem muito seguidor que a gente é bom, né? Verdade. Não é não? Mas a gente tem uma pergunta aqui da nossa seguidora Andréia, que vai ser 1 minuto para cada um para a gente responder, para poder finalizar. Ela mandou a seguinte pergunta aqui para nós. Certo? Um abraço para você, Andréia. Muito obrigado pela participação. Quais práticas pedagógicas vocês consideram inovadoras? Eu acho que é baseada em projetos. Eu tenho uma vivência, então eu acho que isso é bacana para a sala de aula. Eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria, também sou coordenador de vendas em uma empresa. E trazer projetos no qual eu participei, no qual eu vivenciei e trazer isso para a sala de aula, isso faz com que os alunos eles tenham uma melhor aprendizagem do conteúdo do que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente está no quadro lá, trazendo exemplos, e que talvez o aluno ele não passou por isso ou não viu isso na sua vivência profissional. Muitos ali nem trabalhar ainda trabalham. E quando a gente traz projetos para dentro da sala de aula, isso é fantástico. 1 minutinho aí. Concordo com o meu querido Luciano. Além dos projetos, a gente criar uma didática, aplicar conceitos dentro da educação.
Por exemplo, por que não a gente aplicar um PDCA dentro de uma sala de aula? Você fazer um planejamento, você forçar o aluno a desenvolver, você forçar o aluno a agir, você forçar o aluno a executar. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar para que você possa construir, junto com o aluno, um conteúdo, um assunto. Então, assim, eu costumo fazer isso nas minhas turmas e o resultado geralmente é muito bom. A gente planejar, dizer, olha, essa disciplina a gente vai fazer isso. Eu preciso que vocês façam isso, eu preciso que vocês pesquisem isso, eu preciso que vocês tragam isso aqui para que a gente possa ter um debate. É aquilo que a gente conversou ao longo desse podcast. Equilibrar conteúdo à era digital, que é a era que a gente está vivendo. Verdade. Exato. E quando a gente fala de inovação, né, gente, respondendo também agora da minha parte, enquanto professor, né, a questão de projetos, a questão de aplicação, e você acompanhar aquele procedimento ali. Então, uma prática considerada inovadora é toda aquela e qualquer ela que seja útil, mas que coloque o aluno como protagonista. Perfeito. Então, Perfeito. se o aluno ele é protagonista e ele aprende, então você inovou em sala de aula. Agora, não é ficar inovando o tempo todo, utilizando coisa que realmente tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Nessa longa jornada que eu já estou em sala de aula, né? Você tem professor de todo tipo. Já tivesse algum assim, André? O professor cinema em casa. Cinema em casa? Só passa filme. Ou Principalmente para tapar buraco, né? Quando não tem outro. Isso. E sabe qual é a outra? Além do filme, é cenas do filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Gente, vai falar de processo dentro da empresa. Usa outro exemplo. Já deu aquilo ali. Já deu Tempos Modernos, cara. Já deu, tira, vai fazer outra coisa, vai falar de outra coisa. Já vi professor cinema em casa, só passava filme. Professor TikTok, só fazia dancinha na sala. E eles acham que isso era inovação, né? Aí você tem o professor repórter, ele só quer saber das fofocas, somente, das atualizações. Ele quer saber da vida dos alunos, somente. Para onde foi, aquela coisa toda. Você interagir com o aluno não é você fazer uma inovação fora do contexto. Você pode pegar um PDCA, você pode pegar um Kahoot da vida, Sim. sem nenhum problema. Você pode passar um filme, não tem nada contra filme, mas desde que o filme tenha a ver com aquilo ali. Pronto, um exemplo simples. Você lembra dele, até um abraço para 46, né? Abelha Rainha, Micheline, né? Entre outros. Eu passei na 46 com cargos, salários e benefícios. Né? E aí eu passei aquele filme, Um Senhor Estagiário. Fantástico. Um Senhor Estagiário. Recentemente teve a prova do Enem, André, agora há pouco. Aí eu cheguei domingo passado em casa, 8h30, 9h30 da noite, a Abelha Rainha manda para mim assim: alguém se salvou na prova por sua causa. Por minha causa? Escuta aí. Aí, Neto, abraço para você. Severino. Aí ele, assim, a redação foi sobre a questão, se eu não me engano, né, acho que alguma coisa relacionada à terceira idade, não foi isso? No mercado de trabalho. Me ajuda aí, viu? Para não dar informação errada aqui. E aí ele estava com dificuldade de fazer o desenvolvimento. Pô, terceira idade no mercado de trabalho? Ele lembrou de quê? Do filme. Do filme. Um Senhor Estagiário. Aí ele fez o D1 dele e o D2, os dois desenvolvimentos, baseado no que ele vivenciou no filme. Aí você fala realmente que é uma prática que inovou, porque você extrapolou o limite da sala de aula. Não ficou algo só restrito àquilo ali. Então, eu deixo aqui, praticamente chegando no final, uma pergunta para os professores que estão nos assistindo. Como é que seus alunos vão lembrar de você depois que você sair da sala ou depois que eles terminarem o curso? Como carrasco, como qualquer outra coisa, ou como aquele professor que marcou na sala e depois da sala? E a gente torce para que seja dessa forma. Sim. Então, ele lembrou ali do filme. E aí ele salvou a minha vida, o Senhor Estagiário. Eu disse, que bom, assista de novo. Assista de novo. E aí, gente, para finalizar aqui, para a gente chegar no finalzinho aqui, a gente tem as considerações finais. E aí, o que vocês acharam aí? O que você achou também desse primeiro episódio? Repito aqui, hein, vai ser o podcast Referência à Educação no Brasil. O que vocês acharam aí? Considerações finais aí. Sim, sempre falar de educação é bom, é bacana, é um assunto que sempre está na atualidade. Envolver a tecnologia na educação é o que vai transformar realmente as vidas, igual o nosso professor Diogo falou. E falar para o pessoal que tem o episódio 2, né? Manda um recadinho ali. Isso. Pessoal, horrores. Se vocês gostaram desse primeiro episódio, então se inscreve, compartilha,
e aguardem o segundo episódio. Isso aqui vai perpetuar aí no Brasil todo. Vozes da Lousa. E segue o Instagram, né? Com certeza, @ né? Vozes da Lousa Podcast. Segue lá. Manda um recadinho aí, Diogo, naquela câmera ali, ó. Corta pra mim, vai. Bom, gente, é um momento gratificante, momento que a gente pode, assim, compartilhar. E como o Luciano falou, falar de educação sempre nos motiva, porque é isso que a gente veio fazer aqui, é trazer um pouco do conhecimento de forma leve, de forma prática, trazer vivências que a gente tem em sala de aula, com o único propósito que é fazer você crescer junto com a gente. Então, não esquece do próximo episódio, que vai estar sendo lançado muito em breve, e tenho certeza que vai ser tão bom ou até melhor do que esse aqui. Portanto, siga a nossa página, siga o nosso canal do YouTube e vamos embora. É ao vivo, gente. Acontece de tudo. Foguete não tem ré, não. Vamos embora. Rapaz. Rapaz, agora dá ré. Elon Musk... Foi provado que não dá ré. Rapaz. Eu tenho fontes com isso aí. Eu não vou entrar nesse mérito, não, entendeu? Mas a você aí, certo? Obrigado pela sua audiência, que você nos acompanhou aí. Já divulga, compartilha, tá? Depois vai vir os cortes aí, vai ter a parte de corte também do podcast aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, na Micro House, a Fênix Consultoria, a 12 também. E já está vindo outra remessa aí de patrocinadores também. E se você quiser anunciar aqui também no nosso podcast, fique à vontade. Entre em contato lá no Instagram, @Vozes da Lousa Podcast, que a gente vai te atender lá e você vai ter a sua marca, o seu trabalho divulgado aqui. Falar de educação é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que a gente fala com propriedade e com amor no coração, porque a gente tem vocação para isso. Então, agradecer também ao pessoal do estúdio aqui, nosso querido André. Obrigado, André, por todo o suporte aí, tá? Por todo o apoio. E no segundo sábado de dezembro, a gente tem aí o segundo episódio do Vozes da Lousa. Então, corta para nós aqui, querido. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Vozes da Lousa. A educação transforma assim. A gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.